Tudo bem com você? Estou aqui para deixar mais um vídeo no canal Rabisco de Deus, contar mais uma história da Bíblia. Quero contar uma história da Bíblia que está lá em Lucas, capítulo de número 16, do versículo 19 a seguir. Ela fala de uma parábola fictícia que Jesus conta acerca do depois o que acontece com nossa vida depois da nossa morte física, depois que nós passamos dessa vida para outra, ou seja, a vida eterna na nossa alma, vida eterna. Todos nós vamos ter uma vida eterna, ou seja, ou a morte eterna ou a vida eterna. Uns vão para o inferno, outros para o céu, certo? A Bíblia diz, Jesus está contando uma parábola, contando a história de um homem que era rico, muito rico financeiramente. Ele se vestia de linho fino, de púrpura, e à porta da sua casa tinha um mendigo, um homem cheio de chagas, de feridas, de lepras, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, ele desejava isso, se ele desejava, ou seja, então ele passava fome e necessidade. O rico tinha a oportunidade de alimentar aquele homem, fazer algo para saciar aquele homem, não fazia. Se ele ficava desejando, se ele passava fome, necessidade e desejava comer o resto que caía da mesa daquele rico, então o rico, ele ali poderia fazer o bem e não fez. A Bíblia diz que quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem para alguém e não faço, eu estou pecando. A Bíblia diz que o mendigo morre, Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. O rico também morre, só que o rico vai para o inferno, e lá no inferno o rico, ele enxerga Lázaro e Abraão, e de lá ele clama: Pai Abraão, para que Lázaro moe a ponta do dedo na água e refresque sua língua. Ele está no lugar de tormento, ele clama porque ele fala que não está aguentando mais aquele tormento, vive em tormento, atormentado. Agora você imagine 24 horas por dia de tormento, todos os dias, para toda a eternidade. Se nós compararmos, irmão, nossa vida aqui na terra com a eternidade, nós vamos ver o tamanho da diferença. Nossa vida aqui na terra, uma migalha, e a eternidade, algo sem fim. É o que vamos viver após a morte. Só que nós temos a mente pequena e ficamos focados nas coisas terrenas. Não é o problema daquele homem não foi ele ter riqueza, não foi ele ter bens materiais, mas as ações dele, as atitudes dele, ser uma pessoa má, uma pessoa cruel, uma pessoa que pecava, que não buscou se consertar com Deus, que levou ele, a sua alma, para o inferno. Foi as ações dele aqui na terra. Ele teve a oportunidade de fazer coisas boas, de se voltar para Deus, de reconhecer a Deus. Então, o que nós fazemos aqui é que vai determinar a nossa eternidade. O lugar onde que vamos viver, isso depende de nós, depende das nossas escolhas. Vamos meditar na palavra do Senhor. Lá em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 19 ao 21, lá fala as coisas que nos levam para o inferno, que é os frutos da carne. E no versículo de número 22 fala dos frutos do Espírito. Os frutos nos levam para o céu. Os frutos do Espírito, se nós tivermos os frutos do Espírito Santo, isso nos faz chegar ao seio de Abraão, nos faz chegar ao céu. Amém? Glória a Deus. Lá em Apocalipse fala, irmão, que Satanás, o anticristo, o falso profeta e a morte e os rebeldes, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Isso é a segunda morte. Ou seja, quem morre antes do juízo final, vai ficar num lugar chamado Hades, no inferno. E depois do juízo final, depois do julgamento, é o lago de fogo e enxofre. Ou seja, e o que vai determinar o lugar que nós vamos é as nossas obras aqui. E aquele homem rico
nós vemos que ele foi para lá, ele tinha visão, ele tinha paladar e ele tinha sua sã consciência, porque ele clama para Abraão que mande alguém vir à terra para falar da palavra para os seus irmãos, que ele ainda tem 5 irmãos. A Bíblia diz que Abraão vira para aquele homem e fala para ele: lá embaixo tem Moisés e os profetas. Mas Moisés e os profetas já morreram. Por que ele falou que tem Moisés e os profetas? Porque tem a Bíblia, tem escrito, tem aqui a palavra de Deus para nós estar meditando e buscando o segredo de conquistarmos a nossa vida eterna ao lado do Senhor, amém? A nossa escolha, a escolha nós que fazemos, nós que determinamos o nosso futuro, amém? Que Deus abençoe a sua vida.